que venha acontecer a contento aquilo que o Senhor quer para as nossas vidas, porque senão Deus seria injusto. E no mundo espiritual, a cobrança viria para a parte de Deus, porque Deus, como juiz, Ele aceita sim. Ele aceita com que até hoje Satanás cobre ele por qualquer coisa. Se ele vai dar razão ou não para o diabo, é outros 500. Lembra o caso de Jó? Mas no mundo espiritual, o Senhor nosso Deus estaria sendo cobrado. Eles não fazem nada e o Senhor está abençoando a vida deles. Porque nós não somos robôs do Senhor. Nós não estamos aqui como máquinas, o Senhor com o controle remoto nas mãos, direcionando para onde é que nós vamos, o que é que nós precisamos fazer. Não. Tem que haver uma contrapartida de nossa parte, um posicionamento de cada um de nós. E é por isso que ele falou para Josué. Lembra que foi que ele falou para Josué? Quando Josué estava por entrar na terra prometida? Esforça-te e tende muito bom ânimo. Esforça-te e tende muito bom ânimo. Há uma parte que cabe única e exclusivamente a você. Não cabe a mais ninguém. Por mais que tenha alguém puxando, não é? Fazendo peso, fazendo força para que você não avance, isso não é problema dessa pessoa ou destas pessoas que estão fazendo peso. É problema seu. É entre você e Deus, não é entre você e mais ninguém, é entre você e Deus. Por isso, nós estamos aqui em mais esse momento. E isso é grandioso demais. Isso é maravilhosíssimo demais nós estarmos aqui. Olha a preciosidade desse momento. Pergunta para quem está com o CA nesta hora no leito de um hospital. Pergunta para quem está na antessala da cirurgia de coração. Pergunta para essas pessoas qual a importância desse momento. E essas pessoas vão dizer que isso aqui é simplesmente espetacular. É como eu ouvi semana passada o testemunho de uma moça que está lutando contra o CA. E naquela fala dela, ela dizia que tinha tantos sonhos, tantos objetivos na vida dela. Sempre sonhou em conquistar coisas, em vencer na vida, porque nós temos que sonhar, nós somos resultado dos nossos sonhos. Mas ela disse que jamais imaginaria que o maior sonho da vida dela seria a saúde dela. E eu e você temos saúde, louvado seja o nome do Senhor. Eu e você estamos com saúde. E é por isso que esse momento é sublime. Esse momento é muito importante para nós, não tem comparação. Por isso, veja o que o Senhor Deus falou na sua palavra, no Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo 4. Depois que ele foi, logo após ele ser batizado, que a fama dele correu por todos os lugares, e que ele saiu ensinando nas sinagogas, pregando o Evangelho do Reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Enfermidades e moléstias entre o povo. E que enfermidades e moléstias são essas? Está aqui no capítulo 4, versículo 24, que eu quero que você leia. Mateus capítulo 4, versículo 24. Veja só o que está escrito. E a sua fama correu por toda a Síria, e traziam-lhe todos os que padeciam, oprimidos por várias enfermidades e tormentos, os endemoniados, os lunáticos e os paralíticos, e ele os curava. Você vai ver na Bíblia Sagrada, especialmente no Novo Testamento, na missão de Cristo, você vai ver ele se encontrando com as pessoas com os mais diferenciados problemas. Você vai sempre encontrar Jesus se encontrando com uma pessoa problemática. Você vai ver ele se encontrando com um endemoniado que ele cura. Você vai ver ele se encontrando com alguém que está enlutado, ele vai lá e ressuscita aquela pessoa. Você vai ver ele encontrando-se com alguém que está cego, ele vai lá e restaura a vista dos cegos.
essas pessoas, apesar dos problemas delas serem totalmente diferentes umas das outras, mas todas elas tinham algo em comum. Elas não sabiam para onde recorrer. E o Novo Testamento fala, a intenção não é mostrar o que Jesus fez para que nós venhamos aplaudir. Não é só falar dos feitos passados do Senhor Jesus, mas o Novo Testamento está aqui para dizer o que Ele faz, para mostrar o que Ele faz. Você consegue compreender? Ele não quer com que nossa memória, com que o nosso pensamento fique preso ao passado e achar que aquilo foi muito distante e diferente de nós. Para que nós não olhemos para essa situação como algo inatingível, algo inalcançável. Mas ele bota essas situações, deixa revelado essas situações aqui, para que nós entendamos que ele faz. Como diz Lucado no seu livro, ele ainda remove pedras. Ele ainda ressuscita mortos. Ele ainda faz paralíticos andarem, cegos enxergarem. Por vários meios, de várias formas. Não somente das formas transcendentais, as quais nós estamos acostumados a ler nas páginas das Sagradas Escrituras. Mas eu estava olhando uma reportagem outro dia, de que os israelenses já estão produzindo olho biônico, e que eles conseguem produzir a íris do nosso olho, que é aquela bolinha preta que nós dizemos, através de uma prótese dentária, ou seja, um pedaço do dente que eles tiram, eles conseguem produzir uma íris para que aquela pessoa que nunca enxergou na vida possa enxergar. É claro que nesse caso do dente, a pessoa fica enxergando por aquele pixel, como é aqueles quadradinhos, pixels, né? Não é isso, Cauã? Aqueles quadradinhos, como é que é o nome? É pixels, né? A pessoa fica enxergando por aquilo lá, mas quem não enxerga, vê silhuetas, vê vultos, é muito bom. Mas eles já avançaram tanto que hoje já tem olho biônico, ou seja, a pessoa que teve o globo ocular danificado, recebeu um globo ocular biônico e a pessoa voltar a enxergar. Irmãos, isso é de uma preciosidade tão grande. Você pode conhecer pessoas que são capazes de dar um braço no lugar de um olho. Pessoas que não têm visão. Se você chegar com uma proposta para a pessoa, você quer perder um braço para você ganhar os 2 olhos, especialmente quem enxergava e hoje não enxerga mais. Se você fizer uma proposta dessa para alguma pessoa, ela vai aceitar cabalmente. E se você ousar e dizer, arranco as 2 pernas, amputa as 2 pernas para que você volte a enxergar, com certeza a pessoa vai querer enxergar. Então é algo extraordinário, algo maravilhoso que Deus está fazendo, que Ele faz. Ele não quer que nós fiquemos olhando no retrovisor da nossa vida, as coisas grandiosas que Ele fez, como se Ele nunca mais fosse fazer nada. Como se aquilo existisse para marcar a história e para mostrar que Deus é Deus. Não. Aquilo ali não ficou só para que nós entendamos, nós servimos um Deus de verdade, um Deus de poder, e acabou. Para que nós continuemos experimentando desse poder manifesto dele nas nossas vidas. Deus não tem nenhum problema com isso, em querer que nós experimentemos do seu poder nas nossas vidas, das suas maravilhas. E aqui esse texto que nós acabamos de ler, tem algo muito interessante. A Bíblia Sagrada diz aqui que o Senhor Jesus curou lunáticos, endemoniados e paralíticos. Ou seja, 3 áreas da nossa vida. Ele cuida de nós na completude do nosso ser, na totalidade do nosso ser.
Porque nós somos, aí vem para os tricotomistas, não é? Porque tem pessoas que são dicotomistas, não é? Que acham que o homem só tem corpo e espírito. E alguns acham que ele tem corpo, alma e espírito. E aí é discussão. Mas eu sou tricotomista por conta, um dos porquês é essa passagem. Que se o Senhor Jesus curou lunáticos, é a área da psique. Se ele curou endemoniados, é a área espiritual. E se ele curou paralíticos, é a área física. Então o Senhor Deus trabalha no nosso físico, no nosso psique, e aí a gente vai entender que o psique não tem nada a ver com o físico, ou seja, é separado do físico, embora esteja, não é, em consonância, tanto o espírito como a psique, como o físico, eles estão em consonância, mas são três áreas distintas, diferentes. É por isso que a ciência não consegue entender onde nascem os pensamentos, não é? Onde nascem os pensamentos, a cognição, de onde ela vem, porque se você for conversar com uma pessoa que está com Alzheimer, ela está enxergando, ela está com todos os movimentos, mas ela não tem cognição. Uma pessoa que é doente mental, a pessoa tem todas as funções, né, as funções de locomoção, mas ela não tem cadenciamento do seu entendimento, ela não tem cognição. Então, existe um mistério aí, na nossa psique, que boa parte da filosofia chama de alma. Então, nós temos alma, nós temos corpo e nós temos espírito. Porque se um desses não estiver bem, por eles andar em consonância, nós estamos mal. Você olha a pessoa, eu já conversei com tantas pessoas saudáveis, atléticas, belas, abastecidas, mas mergulhadas no caos da depressão. E você vai procurar motivos aparentes para aquela situação e você não vai encontrar. Eu conversava alguns dias atrás, me parece que mês passado, com uma pessoa, eu falava sobre o problema de alguém com depressão, mas não falta nada para essa pessoa, nada falta para ela, ela tem tudo. Eu não sei o porquê. Eu disse, mas a vida não é isso, a vida não é só físico, a vida também é mente, a vida também é espírito. E muitas vezes uma situação que está acontecendo no mundo espiritual reflete na psique, reflete na alma, reflete também no físico. É o que a ciência fala dos problemas psicossomáticos. É um somatório de situações que nos acomete em função de um desequilíbrio. Então o Senhor Deus, Ele quer nos tratar com equilíbrio. Dizem que a única base que é capaz de se equilibrar em qualquer superfície é uma base tripé. Então o Senhor trabalha esse tripé da nossa existência, da nossa estrutura, mostrando aqui na sua palavra que Ele curou lunáticos, endemoniados e paralíticos. E que isso fique bem claro para nós. O que o Senhor Deus fez lá no passado não é para que nós fiquemos aplaudindo o que aconteceu no passado, não é para que nós nos lembremos, realmente o nosso Deus fez muitas coisas, não, é para que nós olhemos e entendamos que o Senhor faz, que Ele continua fazendo as suas maravilhas, que Ele continua no nosso meio, e que apesar de nós, Ele nos ama, e Ele quer fazer milagre nas nossas vidas. Mas nós precisamos ter esse entendimento, que o Senhor Deus, hoje, como foi lá no passado, como foi lá na história do Lázaro ressuscitando, como foi lá na história daquele paralítico que Ele fez andar, daquele cego Bartimeu, daquele leproso que Ele tocou, daquele filho da viúva que Ele tocou no caixão, daquela menina que Ele ressuscitou, Talita Cumi. Hoje, o Senhor Deus continua operando os seus milagres, continua operando as suas maravilhas. Não é história de motivação,
Não é história de coaching para você sair daqui vibrante e emocionado. Não, é história de verdade, para que você possa colocar em prática e ver a manifestação do poder de Deus na sua vida e através da sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Mesmo sentado, curve sua cabeça e nós vamos orar agradecendo ao Senhor por esse momento.